Ih, aqui tá 9h37. Na verdade são 10 horas, hein? Não, deixa eu falar, tem umas cochilas cedo. Tá entrando. Ai, meu Deus. Bom, na outra vez, né, na vez passada, tivemos por aqui, eu coloquei a questão do início do período racional da nossa história, né? Aí vocês podem me perguntar, mas sim, os homens até então não foram racionais? Não é essa a questão. A racionalidade aqui nós estamos entendendo como racionalidade estamos entendendo como o nascimento da política. Ou seja, o nascimento da produção dos negócios de Estado como interesse dos cidadãos, quer dizer, como interesse dos participantes do processo social. Até então, e mesmo posteriormente, com outros povos e outras civilizações, os interesses do Estado eram os interesses ou do soberano, ou de uma pequena casta, normalmente a casta sacerdotal. E a sociedade era estruturada no sentido tribal e clânico, né? Sem, portanto, nenhuma finalidade dentro do processo de poder, nenhuma outra finalidade, a não ser a manutenção do próprio status quo. Os povos antigos, eles estão preocupados com a própria próxima estação do plantio. Estão preocupados com o que vão comer no ano que vem. E se o tempo vai ser seco ou vai ser chuvoso. Né? A cultura se encerra naquilo que eu chamo de ciclo cósmico, que é o ciclo anual, as estações do ano. E toda a sociedade se compreende dentro das estações do ano e se explica, e se fala, e se expõe de forma mítica. É com os gregos que surge o problema da racionalidade como tal. Quer dizer, os homens, enquanto sociedade, se tornam seres efetivamente racionais somente com o surgimento da cidade-estado grega, portanto, com o problema político. Então, a racionalidade sempre está ligada à questão política, ao nascimento, ao surgimento da política. É evidente que essa racionalidade intrínseca à cidade-estado e depois ao próprio Estado, ela vai se desenvolver primeiramente de uma forma muito lenta. Eu diria que do surgimento da política na Grécia, vamos por lá, eu falei, por exemplo, que a ocidentalidade nasce aí por volta do século XV a.C. Mas a cidade-estado grega, no seu sentido mais em plenitude, no seu pleno desenvolvimento, isso somente a partir do século VI a.C. Então, digamos, do século VI a.C. até mais ou menos a Revolução Americana, em 1769, nós temos um desenvolvimento lento dessa racionalidade do Estado. Eu diria até que temos por volta do século VIII, do século IX, um quase retorno à barbárie. Mas, evidentemente que a chama dessa racionalidade, né? A tocha olímpica dessa razão de Estado, ela permaneceu viva no Império Bizantino. Depois ela teve um grande implemento nos chamados califados iluministas dos árabes, principalmente o califado de Bagdá, no século IX, né, que atingiu um auge de esplendor e de racionalidade muito grande. O califado mameluco no Egito, no século X e XI, e no califado omíada da Espanha no
no século X e XI, principalmente com Al-Mansur, né? Com o califa Al-Mansur. Esses então, o Império Bizantino e esses califatos árabes conservam a ideia da racionalidade de Estado. Portanto, da racionalidade da política como instrumento para o desenvolvimento da sociedade, a política como instrumento da manifestação das vontades individuais, a política, portanto, como veio, como a forma de expressão dos gênios individuais. Portanto, o homem se alça ao mesmo tempo a política no seu sentido maior, no seu sentido mais profundo, como a gestão dos negócios humanos, e não mais simplesmente o serviço a uma coletividade considerada divina, né? Como Israel, como os outros povos. Junto do Egito, junto da Grécia, surgiu a racionalidade política das estados, né? E ao mesmo tempo, posteriormente, tinha o Egito também, né? Na época dos faraós, né? Não, mas eu queria perguntar para o senhor essa chama da bizantina, do período bizantino, as matérias feitas por interferência grega na cultura, ou da onde veio essa chama? Qual foi a origem dela desse bizantino? Foi árabe? Não. Da onde que veio isso? O Império Bizantino, ele é totalmente romano. Ele é um Império Romano. Simplesmente ele é um Império Romano. Junto com a cultura oriental? Sim, houve ali uma miscelânea devido a esses intensos contatos, né? Porque o Império Bizantino, se vocês estão recordados do mapa europeu e do mapa mediterrâneo do Oriente Médio, o Império Bizantino está naquele que eu chamo de encruzilhada do mundo antigo, né? Por ali passava o que vinha da Ásia para a Europa e o que da Europa ia para a Ásia. Passavam tudo aí. Bizâncio tinha uma posição realmente estratégica, né? Eu não gostaria de entrar ali em muitos detalhes, porque senão nós iríamos uma longa história, mas o que eu quero afirmar é que Bizâncio não é nada mais do que a continuação, ou melhor dizendo, o deslocamento do Império Romano de Roma para Constantinopla. Quer dizer, houve apenas a mudança de cidade, mas principalmente no período que eu chamo da dinastia Justiniana, né? Que vai de 521 ao ano 650, nós temos o auge, não do Império Bizantino, assim, bizantino como uma coisa diferente, nós temos o auge do Império Romano. E a língua oficial continua sendo o latim, embora entre eles comecem a falar grego, né? Mas a língua oficial, a língua dos documentos é o latim. Só o latim. O grego só vai entrar com a dinastia hieraclítica, mas bem mais avante, no ano 800 não vai entrar, é que os documentos vão começar a ser exarados em grego. Senão, a língua oficial do Império é o latim. E mesmo quando começam a ser exarados em grego por volta do ano 800, é bilíngue, é grego e latim. E esse Império Bizantino continua a tradição, principalmente judista, né, a tradição jurídica do Império Romano, e toda essa racionalidade é conservada ali, porque o Ocidente, né, Roma, Itália, França, Inglaterra, isso que eu chamo hoje esses países ocidentais, naquela época eram simplesmente acampamentos bárbaros. Carlos Magno, quando ele é coroado no ano 800, ele manda sobre uma grande região da Europa Ocidental, chama aquilo de novo Império Romano, mas na realidade é um conjunto de tribos. É um conjunto de alemães com cabelão, chapéu de chifre, né? Chapéu de chifrão, e fazendo guerra. Né? Quer dizer, você tem a barbárie na Europa Ocidental. A civilização está no Império Bizantino. A civilização está em Constantinopla, com grande sofisticação. E com um desenvolvimento, por exemplo, no campo da arte e da arquitetura muito grande. Você
bizantinos desenvolveram, se querem saber o nome desses grandes arquitetos bizantinos, que desenvolveram assim à perfeição a questão da cúpula, né? E principalmente o uso da iluminação. Eu não vou falar nisso, porque isso vocês entendem, né? A questão da iluminação do interior do templo, a partir dessa construção, eu diria assim, para utilizar a energia de forma racional, eles vão empilhando arcos até chegar na cúpula, né? Eles vão fazendo. Depois herdada essa tradição para as basílicas herdadas pelos russos, né? Principalmente porque após a queda de Constantinopla em 1453, Moscou se declara a terceira Roma. Ainda hoje, Moscou se declara a terceira Roma. Inclusive importando toda a arte, toda a estrutura artística bizantina, né? A própria cúpula de cebola proveniente de Bizâncio, né? Ela tem alguma coisa de criatividade dentro dos eslavos, mas em princípio a arquitetura russa é continuação da arquitetura bizantina. Quer dizer, os russos se consideram herdeiros do Bizâncio, portanto herdeiros do verdadeiro cristianismo. Por isso eles se consideram a terceira Roma. Enquanto isso, a Europa é bárbara, ela mergulhou novamente na barbárie. Né? Mas o que eu quero dizer é que a chama da racionalidade, ou seja, a chama da estrutura racional, organizacional, de governo, ela continua no Oriente Médio. E é recuperada pela Europa depois, bem posteriormente, através da Itália. Porque no Ocidente, quem recebe toda a influência bizantina é a Itália. Espertamente, Veneza Sereníssima, né? Veneza se subjuga voluntariamente a Bizâncio. Ela se torna a ponta bizantina dentro do Ocidente. E Veneza, principalmente a partir do século XIII, então começa o processo de acumulação de riquezas, principalmente através da criação de uma moeda, não só como meio de troca, mas de uma moeda como referência de acumulação, portanto, referência de entesouramento. Então, o capitalismo começa a se desenvolver a partir das cidades da Itália, principalmente Veneza, mas também Gênova e Florença, né, Firenze. Esses estados, essas cidades-estados italianas, elas recebem, digamos, a herança bizantina, uma vez que Bizâncio vai decaindo em virtude da pressão turca, né? A partir do século IX, nós temos as invasões dos Buzis, que são mongóis, que vão tomar todo o Império Muçulmano Oriental, a partir de Samarcanda, a partir da Transoxiana, até ocupar toda a Anatólia e fazer pressão diretamente sobre Bizâncio. E os turcos, esses Buzis, esses mongóis, que nós chamamos hoje de turcos, eles eram completamente bárbaros. Completamente bárbaros. Isso aconteceu no século IX. Os mongóis, os primeiras tribos mongóis. Quer dizer, o que quebrou... Foi contínuo, invasão contínua, nos 3 próximos séculos. O que quebrou o desenvolvimento, porque os árabes tinham uma cultura fantástica. Muito. Pode-se dizer que é a base da nossa cultura, da matemática. Principalmente da matemática e da tudo que se refere à ciência. Tudo que se refere à ciência veio de lá, né, dos árabes. E de repente os árabes hoje em dia são povos bárbaros. Hoje em dia os árabes, atualmente, são os bárbaros do mundo, né? Alguns, né, dos povos bárbaros do mundo. E tudo isso ocorreu depois da invasão dos mongóis. Porque os mongóis tomaram conta, eles começaram invadindo, digamos, a Transoxiana, em cima, hoje seria o Cazaquistão, o Turkmenistão, Quirguízia, né? Eles começaram a invadir essa região, depois desceram para Irã, de um lado, e do outro lado, por cima do Mar Cáspio, eles desceram em direção aos Bálcanos, né? Os búlgaros, por exemplo, os búlgaros têm ascendência turca, né? Mas eles foram tomando principalmente a Anatólia, né? Aqui nós temos o Mar Cáspio e aqui nós temos a Anatólia. E aqui fica Bizâncio, no lado europeu. Então eles começam a pressionar, e eles, os seljúcidas, né, que tomam conta de Bagdá no século IX, eles depois são invadidos por outras tribos, e no fim chega no século XIII,
nós temos a invasão de Tamerlão, uma grande outra leva chamada Horda Branca, né, dos turcos. E esses, então, digamos, cessionam completamente aquilo que eu chamaria de civilização árabe. E eles devagarinho vão se expandindo até o Maghreb, até o norte da África, lá perto da Espanha e Portugal, né? Eles se expandem. Há tanto que esse Império Otomano, né, chamado Império Otomano, ele só vai cair com o colonialismo inglês. E isso mergulhou o povo árabe numa Idade Média. Quer dizer, eles caíram no classicismo. Ainda, né? Eles caíram no classicismo, que é o período, principalmente o período do século VIII e IX, em Bagdá, né, os grandes califas afásidas, né, esses, que eram um esplendor, era uma corte esplendorosa. Bagdá era uma cidade magnífica. Ela era realmente magnífica. E era uma capital que, como Bizâncio, também estava num ponto estratégico. Principalmente porque ela, como os árabes foram até a Índia, e da Índia foram até a Indonésia, então todas as riquezas começaram a fluir pela cidade de Bagdá. E por isso ela se torna, digamos, uma presa valiosa para os turcos, né? E vinham realmente a fim de saquear. Pois é, mas uma outra coisa, os mongóis invadiram também a China, etc. E eu não tenho certeza disso, mas se eu não me engano, a invasão dos mongóis da China foi até benéfica para a China. Mas a China, o processo é diferente do que no Ocidente. Porque na China nós nunca tivemos. A China é um outro universo, é um outro planeta, mas em todos os casos a gente poderia explicar o seguinte: a China foi a primeira que desenvolveu uma ideia de Estado burocrático. Antes de Cristo, nós já temos na China o estabelecimento de um Estado democrático, burocrático, né, através do mandarinato. Só que os chineses não evoluíram, digamos, da fase burocrática, patrimonialista, para a fase do Estado como responsabilidade política, né, dos cidadãos. Eles nunca fizeram essa evolução. E a China, como era muito grande, um império muito vasto e muito diversificado, porque nós temos uma ideia errada da China, né? Nós temos a ideia da China como se fosse uma espécie de monolito, uma única raça, né? Nós falamos em chinês pensando num único tipo de gente, e não é verdade, né? Hoje, atualmente, na China, existem 14 troncos linguísticos, fora os dialetos, que são uma imensidão de dialetos, né? Nesse 1 bilhão, 200 milhões de pessoas, existem 14 troncos linguísticos, né? Então é uma torre de papel. E os mongóis, e esses imperadores chineses anteriores aos mongóis, né, anteriores principalmente a Gengis Khan, esses imperadores passavam por períodos cíclicos, né, segundo as dinastias, de expansão do império de contração, expansão e contração, dentro de uma sabedoria perfeitamente confuciana, né, e muito embalado por essa burocracia, que era uma burocracia muito ciosa dos seus direitos e mantinha a China, o povo, sob um aperto férreo. Era um sistema quase feudal, né? Sim, era um feudalismo burocratizado. Porque o mandarinato era acessível, por incrível que pareça, o acesso ao mandarinato não era por nascimento, era por concurso. Enquanto que na Europa o feudalismo o domínio era hereditário. Na China era por concurso. Evidentemente que entrava sempre os mesmos, mas era concurso público. Então, os mongóis fizeram a unificação desse processo. Os mongóis sempre foram muito bons em estabelecer impérios, porque eles eram guerreiros incansáveis. Há tanto que Gengis Khan, provavelmente, em termos de quantidade de terras dominadas, ele teve o maior império que até hoje foi construído. Porque o Gengis Khan, naquela época do Gengis Khan, os mongóis detinham uma certa cultura, eles não eram bárbaros, hoje já é. Mas era uma cultura clânica, né? O que eu quero dizer é que em termos culturais, por exemplo, se eu definir a cultura entre culturas não políticas e culturas políticas, eles estavam nas culturas não políticas. Ou seja, nas culturas em que a sociedade
né, é tradicional. A sociedade se explica por ela, por um coletivo, ela se explica por uma divindade, por um tótem, né? E os indivíduos são meras funções dentro dessa tribo, né? O sujeito tem a função de chefe, tem a função de sacerdote, tem a função de homem, tem a função de mulher. Quer dizer, todas as, não existe individualidade, né? A cultura, quando ela atinge o estágio político, isso aí é praticamente irreversível, é uma outra fase de humanidade. Professor, ali na Europa, o senhor falou que veio a época do barbarismo e aí veio pela Bizâncio que retornou a sua... Bizâncio e árabe. E aqueles que eram os mosteiros, eles também guardavam da ditadura desse nacionalismo, eles guardaram que eram os ateus, cultural de ateus, né? Mas eles também foram responsáveis pelo renascimento, pelo resgate desse nacionalismo. É, claro, digamos, os sábios constantinopolitanos, os próprios monges, né, os mosteiros, principalmente o mosteiro do Monte Athos, por exemplo, e outros mosteiros. Só que os monastérios, eles conservaram os escritos em termos meramente de biblioteca, né, ou seja, de depósito de conhecimento. Não no sentido da difusão. A difusão mesmo desses processos se deu através do comércio. Isso que é muito importante. Quem levou toda essa cultura requintada da antiguidade para dentro da Europa novamente foram os comerciantes. Os mosteiros foram importantes na Europa no sentido de fixar as tribos germânicas na agricultura e tornarem os germanos agricultores. Claro que eles têm a influência política e cultural muito forte. Tá? Os mosteiros sempre conservaram, procuraram conservar a cultura clássica, mas não a difundir no sentido como os comerciantes a difundem. Né? Porque os comerciantes precisam de um meio racional para poderem circular as suas riquezas. Eu dou muito mais importância, por exemplo, nesse aspecto, ao Marco Polo, do que ao monge luterano, que depois se tornou Gregório VII. Né? Embora Gregório VII tenha sua importância muito grande dentro da história medieval, mas eu acho que um viajante como Marco Polo trouxe muito mais informações e muito mais imaginação para dentro da Europa do que se supõe. Né? Porque os comerciantes precisam desse meio comunicativo para poder exercer a sua função de comércio. Até porque eu acho que a igreja foi a primeira vez que se tentou manipular a cultura, impedir que o povo tivesse cultura e com isso pudesse até reagir ou pensar, vamos dizer assim. Eu acho que isso começou com a igreja católica, né? A igreja tem muito bom, né? Primeiro, a igreja é uma coisa muito tentacular, né? Muito diferenciada. Nós temos a igreja em Bizâncio, por exemplo, era completamente subordinada ao Estado. Né? Quem nomeava o patriarca, né? Que seria o equivalente ao nosso pássaro, era o imperador. Quer dizer, era uma igreja que hoje chamaria anglicana, tipo anglicano. O chefe da igreja é o chefe de Estado, era a rainha Elizabeth. No caso lá, o chefe da igreja em Bizâncio era o imperador. Né? Roma passou por uma fase em que ela foi abandonada, então o Papa ficou sozinho, por isso que ele começa a se achar o bom. Porque ninguém mais queria Roma. Roma foi abandonada. Para vocês terem ideia, no tempo de Adriano, 138, Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. Era a maior metrópole do mundo. Né? Em 414, depois da invasão, a segunda invasão visigótica, Roma tinha 14 mil habitantes, metade de Gaspar. Vocês imaginam, Roma foi abandonada. Roma foi simplesmente esvaziada. E o Papa ficou lá olhando aquelas ruínas. Ficou lá. E depois o Carlos Magno então mudou os territórios pontifícios, quer dizer, aquela parte que a gente chamaria de metade, meio da Itália, né? Entendeu? Ele foi simplesmente para que o Papa o coroasse imperador do Ocidente. Aí ele quis casar com a basilissa Irene de Constantinopla para unir os dois impérios novamente, mas aí não deu certo. Não deu certo porque a Irene foi deposta.
quando os bizantinos viram que ela podia aceitar a oferta de Carlos Magno, tiraram dela, as preces tiraram-na do poder, né? E botaram o filho dela, também era Augusto. Então, tanto que ela manda matar o filho depois, mas não dá certo, ela nunca mais consegue retomar os poderes. Né? Então vejam, o Papa ele vai ganhar poder simplesmente por inércia, porque simplesmente não existiu nenhum grande imperador que quis mais Roma. Roma só se tornará importante novamente na medida em que a igreja ganha importância. Roma deixou de existir como cabeça de império. Capital política. Ela deixa. Ela passa a ser uma capital religiosa. Quando foi instituído o primeiro Papa em Roma? A tradição de São Pedro, né? E parece que as escavações confirmam que realmente São Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Agora, o papado, como, digamos, Roma como sede da Igreja Católica, como, portanto, uma força política razoável, só a partir de Gregório VII, no ano de 1080. É que o senhor está vendo que uma briga entre essas seitas católicas, eles estavam contestando até essa história do Pedro ter sido Papa. Não, ele não foi Papa, né? Papa é um título posterior. Ele foi o bispo de Roma. Só isso. Chegou a ser bispo de Roma. Sim, ele foi o bispo de Roma, né? Primeiro bispo de Roma. Na história, professor, o Pedro Papa é o nome, mas Jesus, quando delegou para ele, era no sentido de Papa na época. Hoje eles falam que o Papa é o sucessor de Pedro. Mas isso tudo são construções, isso tudo são discursos, porque a realidade não foi bem essa. A realidade é feita do dia a dia. O dia a dia é que, digamos, o grande período que nós podemos chamar de papado, ele foi absolutamente irrelevante. Século VI, VII, VIII, IX, X, esses 6 séculos, o papado não existiu, o papado era um simples, uma simples cátedra de bispo, era simplesmente a série de bispado. Bizâncio tinha muito mais importância em termos teológicos, tanto que a boa teologia e os grandes concílios são feitos em Constantinopla e não em Roma. Todos os grandes concílios da igreja, todos os grandes concílios, portanto, que definem a teologia cristã, foram feitos em Bizâncio, não foram feitos em Roma. E Roma começou a ceder quando os reis começaram a colocar os filhos lá, príncipes papas, né? E o comércio do Renascimento começou a colocar dinheiro. A igreja começa a tomar importância política única e exclusivamente no momento em que o Ocidente precisa se unir para lutar contra os árabes, especialmente os turcos. A ideia da religião serviu para unificar, né, a luta, até a luta religiosa. Processo de identificação. Eles precisavam unificar ali, inventaram que estavam protegendo uma religião que seria de todos, né? E o próximo passo, digamos, fundamental da igreja, onde ela assume, digamos, a feição que ela tem hoje, a gente pode chamar assim o advento, o firmar-se como catolicismo, foi somente o Concílio de Trento, em 1545. Mas veja bem, o Concílio de Trento afirma a romanidade, porque a catolicidade foi sempre definida por Constantinopla. O catolicós, quer dizer, a igreja católica, sempre foi a igreja de Constantinopla. É só, como eu falei, é só mesmo quando o Império Bizantino cai definitivamente, quando os turcos acabam com o Império Bizantino, que a igreja católica passa a ser romana. Está entendendo? Antes da igreja católica, ela era católica, ou seja, catolicós, né? Ela envolvia um universo que era centrado em Constantinopla. Ela só se torna romana depois da queda de Constantinopla. E essa estrutura, porque tudo bem, que a igreja surgiu em Roma, né? Não surgiu em Roma. É que a tradição a trouxe para Roma. Vejam bem,
Roma, na época do início do cristianismo, Roma era a metrópole do mundo. Era natural que as pessoas fossem para lá. Qual é a multinacional que não estabelece pelo menos um escritório em Nova York? Não é? A mesma coisa. Evidentemente, se o cristianismo quisesse, principalmente porque o verdadeiro fundador do cristianismo, é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era cidadão romano. Ele era judeu, mas era cidadão romano. E evidentemente, para ele interessava sair da Judéia. Ele não suportava a ideia do cristianismo ser uma seita judaica. Ele queria tornar o cristianismo, ele queria libertar, né? Ele era anti-judaizante. Porque Pedro ainda era judaizante. A igreja já começou com o rompimento de Pedro e Paulo. Exato. Pedro achava que católico tinha que ser judeu, tinha que ser católico. Para Pedro, e para Paulo não. O cristianismo era uma seita judaica. Era uma forma de judaísmo. É Paulo que imagina isso uma outra coisa. Que a Bíblia, ele doutrinou gregos. E por isso que ele foi a Roma e acabou levando Pedro para Roma. E Pedro se torna o primeiro bispo de Roma, simplesmente como hoje uma empresa que quer crescer no exterior, bota um escritório em Nova York. É nesse sentido que a igreja é romana. É só nesse sentido. Somente nessa perspectiva. Pessoal, por que esse católico apostólico? Isso vem da apostólica, porque toda a igreja católica se diz apostólica. Apostólica no sentido que ela é sucessora dos apóstolos. Mas o católico, como eu falei, isso não tem nada a ver com Roma. O católico significa simplesmente que ela é universal. O romano veio depois. É daquela época. Não, o romano veio tudo. Como eu falei, veio depois da queda de Constantinopla. Porque antes a igreja não se dizia romana. Quer dizer, antes já, claro, porque Miguel Celulário separou a igreja, separou no sentido não teologicamente, ele separou administrativamente. Né? Miguel Celulário, temos uma igreja oriental e uma igreja ocidental. Temos um catolicismo oriental e um catolicismo ocidental. E claro, a sede do catolicismo ocidental era Roma. Mas isso foi aqui no século XII. Século XI, XII. E ela se torna efetivamente, a igreja romana se torna efetivamente católica somente com o Concílio de Trento. Por quê? Porque Constantinopla não existia mais. Não existia mais, pelo menos como cidade cristã, né? Era uma cidade muçulmana, chamada Istambul. Então ele deixou de existir o catolicismo como tal e passou a existir o catolicismo romano. Entenderam por que romano? Ele é uma circunstância histórica. Não tem nada de teologia aí. É uma circunstância histórica, simplesmente. Mas só ser romano tem outro lugar. E aí ela começou a fazer parte do Estado Nacional, participar do Estado. Sim, ela participa do Estado no momento em que o feudalismo colocou, digamos, o feudalismo se colocou como uma forma cristã de organização dos povos bárbaros. Mas o feudalismo também não tem essa originalidade. Né? O feudalismo, vários povos do mundo tiveram feudalismo. A China ainda hoje, grande parte é feudal. Né? Feudal é um modo de produção, é uma forma de organizar a economia de uma sociedade, né? A economia e a política. O feudalismo está organizado em cima do chefe de guerra, chefe de armas, do sujeito que cobra a proteção dos camponeses. Então, uma produção camponesa em que os camponeses são expropriados de parte da sua produção pelo protetor. Entre aspas. É a mesma coisa que na Baixada Fluminense, ou na Baixada do Rio de Janeiro, o bandido diz, olha, aqui o único que assalta sou eu. Então ele cobra a proteção dos comerciantes e não deixa ninguém de fora assaltar. Ou seja, ele assalta institucionalmente. Ele cria aquele valor da taxa de proteção. Isso é feudalismo. Nada mais. Ele é um chefe de guerra que domina uma certa região e explora essa região. Isso é feudalismo. E a igreja, ela, não porque ela quis, é que ela não teve outra forma, foi aceitar esse feudalismo que se implanta lentamente e atinge o seu auge no século XII, XIII, né? Mas ele vai se firmando lentamente a partir
principalmente a partir do Império Franco, né? Do Império Franco Carolíngio, né? Carlos Magno. Em que época é isso? 12? Não, mas a partir do século VIII, né? De Carlos Magno, a partir de Carlos Magno, começa a feudalização efetiva da Europa e atinge o seu auge no século XIII. Pois é isso que eu queria entender. Porque, voltando aí, porque a igreja, a gente pode dizer que nos últimos 2000 anos a igreja tem uma influência fantástica na nossa sociedade, na sociedade ocidental. Eu contesto um pouco fantástico, mas em todos os casos não é tanto como eles. A igreja quer dizer que foi imprescindível, mas eu não vejo tanta importância assim. Bom, a igreja surge, né, ainda que simbolicamente, vamos dizer, em Roma, né, como uma religião, uma nova seita que não aceitava, né, até uma progressista, uma seita progressista, né? Jesus foi um cara progressista em relação aos judeus, né? Ele queria expandir, né? Porque até essa história de Pedro e Paulo já é um problema, porque na doutrina de Jesus ele pregava que éramos todos iguais, e o Pedro ainda que ele era todos iguais, se judeus, né? Tanto que ele queria, e já era uma reação ao cristianismo. O próprio Pedro foi uma reação ao cristianismo. O Paulo realmente foi mais aberto, que passou essa doutrina da expansão do cristianismo para. Bom, aí, com o passar do tempo, a igreja foi se fortalecendo e realmente no feudalismo é que ela vai tomar a grande força dela, né? Bom, o feudalismo nada mais é do que uma adaptação daquela sociedade, porque a gente tem que ver que a Europa era bárbara, de repente ela bebe aquela civilização, né, romana, né, as tribos todas do norte da Europa, eram tribos, talvez como os índios aqui do Brasil, com um pouco mais de tecnologia talvez, de repente eles são atropelados por uma cultura fantástica, né? Mas o que eu quero dizer é que essa cultura não vem da igreja. Não, romana. Eu acho que a igreja se atribui, os historiadores da igreja se atribuem uma importância que eles não têm. Não cultural. É até isso. Bom, a cultura romana se difundiu pela Europa. Esses caras não assimilaram essa cultura totalmente a princípio. Não, eles assimilaram da sua forma, da sua maneira. Exato. Quando Roma se enfraqueceu, né, aquilo ficou esparramado por lá e surgiu o feudalismo que, se a gente olhar, é um estágio entre Roma e os bárbaros. A gente pode considerar, né, que entre Roma e os bárbaros, como não houve esse estágio, né, os caras foram atropelados de uma vez só, né, eles voltaram, o feudalismo é um retrocesso. Né? Mas é um retrocesso de um lado e não é retrocesso do outro. Eu sempre digo, o mundo antigo, ele se prolonga, no mínimo até o século XVI. Claro que tem esse período de baixa ali, do século IX e X, mas ele depois ascende lentamente em termos políticos, de cidadania, ele vai ascendendo totalmente e, digamos assim, o mundo antigo, o mundo clássico se retoma completamente no Renascimento. Até o Renascimento se diz como simplesmente continuação do mundo antigo, passando por cima da Idade Média. Na realidade, o mundo antigo vem até 1769, até a fundação da sociedade norte-americana, do Estado americano. Esse realmente é moderno. Esse é outra coisa. Esse não é mais o mundo antigo. Não é mais o mundo antigo. Esse é realmente coisa nova. Esse é a modernidade. Claro, a gente pode dar uma interpretada também em cima da Revolução Inglesa, em 1643 a 1641 a 1653, como sendo, digamos, o primeiro lampejo de modernidade. Mas é um lampejo muito provincial, muito inglês. Ele não tem, assim, aquela difusão que tem, por exemplo, o modelo norte-americano sobre a própria Europa. Mas, veja, o feudalismo, como você falou, é simplesmente uma passagem. Ele não é uma coisa em si. A cultura germânica não é uma coisa em si. Os germanos só se tornam gente a partir da Revolução Francesa, quando eles também adotam o republicanismo, o republicanismo norte-americano. Até lá, ainda vivemos numa espécie de regime feudal, que é essa passagem do mundo antigo para o mundo moderno. O feudalismo
leis feudais continuam existindo na Prússia e na Alemanha, nos estados alemães. A constituição feudal existe na Prússia até 1813 e em outros estados alemães até 1848, até a fundação de Blumenau. Ainda existem regras feudais nos estados alemães. A Alemanha é a última que sai, digamos, daquilo que a gente costuma chamar hoje de ancião regime, do velho regime, mas ainda é muito profundamente feudalizado. Quer dizer, na realidade, existe uma nova classe que vai surgindo no Ocidente a partir dos italianos renascentistas, que nós vamos chamar de burguesia. E essa burguesia, ela lentamente, com o correr dos séculos, vai se firmando até que, a partir da Revolução Francesa e da Revolução Americana e da Revolução Francesa, ela bota as mãos definitivamente no poder mundial. E aí definitivamente nasce a modernidade. Definitivamente acabamos com o mundo antigo. O mundo antigo acaba com a vitória definitiva da burguesia, onde é instaurado o Estado democrático. O Estado democrático no sentido de que o Estado é estabelecido pela convencionalidade, pela convenção da Constituição, em que os cidadãos elegem uma lei para si, e depois, elegendo essa lei para si, a colocam acima dos indivíduos. Isso é uma coisa americana. Isso é a vitória da burguesia e é definitivamente o encerramento do mundo antigo. E é quando você finalmente, porque o americano também, eu não sei, porque a minha noção de igreja é muito essa. O americano, eu acho que é o primeiro a romper política com religião. Sim. Porque desde que a igreja se atrelou à política, porque durante o feudalismo, a igreja validou todo o movimento político. Um era cúmplice do outro. Eles se mantinham naquela união. E realmente só agora, com raro, o Brasil, outro dia estava se contestando, estavam contestando um problema de escolas que estavam dando aula de religião, fora a religião oficial brasileira, se a gente deveria ter ou não deveria ter uma religião oficial. E hoje em dia já se pensa isso, mas há alguns anos atrás existia uma religião oficial brasileira. Aliás, foi o problema Nossa Senhora da Aparecida, Nós não temos uma religião oficial na Constituição. Então, como é que a Nossa Senhora Aparecida pode ser considerada padroeira do Brasil? Porque queriam processar aquele bispo que chutou a santa como se ele tivesse ofendido a nacionalidade, E aí os caras estão contestando que, em hipótese alguma, porque... Não sei se professor, mas eu tenho que interromper, tirar da palestra. O professor está aqui para falar. Então, a igreja, só para concluir essa questão da igreja, a igreja não tem essa importância, digamos, é exagerada a importância da igreja. Embora se diga que a Idade Média, a história da Idade Média se confunde com a história da igreja, não é bem verdade. A Idade Média é a idade dos senhores da guerra. A Idade Média é a idade da rapinagem, do banditismo. Ao mesmo tempo que grandes partes da Europa na Idade Média são completamente marginais ao que acontece de importante no mundo. A Escandinávia decai e passa a ser periférica, os povos alemães passam a ser completamente periféricos, não tem importância nenhuma. Na alta e na baixa Idade Média, quem tem importância é França e Inglaterra. E, claro, também Espanha e Portugal e a Itália. Quer dizer, em outras palavras, existem povos que se desenvolvem aceleradamente e existem outros povos da Idade Média que simplesmente estão no cantão, estão completamente jogados. E portanto, na França e na Itália, por exemplo, que vai se desenvolver a arte, em Espanha e Portugal. É na região mediterrânea que se desenvolve a arte na Idade Média. É na região mediterrânea que se desenvolve que a Idade Média deixa de ser uma idade de trevas, uma idade de barbarismo, e passa a ser cultivada uma cultura que vai realmente possibilitar o advento da modernidade. É no Mediterrâneo.
A Europa toda se divide nisso. Na bacia mediterrânea que desenvolve a cultura da Idade Média e os povos bárbaros, quer dizer, os alemães e germanos que estão lá mergulhados num feudalismo bem primitivo, bem baixo em termos culturais, de baixíssimo valor cultural. Né? Digamos, a cultura se desenvolve no Mediterrâneo. Há um deslocamento digamos assim, da força cultural, da força revolucionária da cultura para o norte apenas com a revolução calvinista e puritana inglesa e norte-americana. E isso, então, claro, só a partir do século XVII. Né? O deslocamento do eixo cultural do mundo, do Mediterrâneo para o norte, só se dá. E por que eles deslancham? Porque exatamente eles, novamente, têm a coragem de gritar autonomia, de exigir autonomia, principalmente para os negócios. Né? Por isso eu digo, é a vitória da burguesia que se afirma. Professor, ali quando eu utilizando a ciência do Lutero também, né? Porque foi a igreja se juntando à burguesia, uma parte da igreja se juntando à burguesia, porque eles queriam ter acesso a aquele capital. Eu acho muito mais importante que o calvinismo. Lutero foi um padre que quis reformar a igreja. A igreja romana. E o luteranismo é uma consequência dela. Mas para nós, no passado também, que a gente tinha interesses econômicos atrás. Tinha aquele negócio Sim, porque lá no norte eles não tinham acesso a esse capital que os burgueses já estavam acumulando. A igreja também queria uma parte, isso era pecado, ser rico, né? Era pecado. Eles faziam aqueles votos de pobreza, tal. E a igreja luterana, me parece, no passado, isso que ela também quis a separação para desenvolver o lado comercial. Né? Não, a igreja luterana teve importância política. A importância do luteranismo foi que, finalmente, os estados alemães do norte, aqueles estados mais abandonados, aqueles estados camponeses, puderam se revoltar. Embora Lutero mandou matar camponês, né? Diz que o camponês se revolta é bicho, tem que matar mesmo, tem que limpar. Né? Mas o Lutero possibilitou aos príncipes alemães por se tornarem independentes, porque eles estavam na dependência do Sacro Império Romano Germânico. Né? Então, a importância de Lutero foi política, não foi religiosa. A verdadeira revolução religiosa, aquilo que eu chamo de revolução calvinista, isso aconteceu a partir de Calvino, das ideias de Calvino. Portanto, ideias francesas. O calvinismo, na sua pureza, foi vivido pelos franceses, pelos huguenotes. Né? Os huguenotes que depois foram mortos na noite de São Bartolomeu, né? Por ordem de Catarina de Médici. Mas os franceses nunca se conformaram com isso. Né? E depois esse calvinismo, essa ideia de uma burguesia que se torna independente do poder absoluto do rei, é deslocado para os Países Baixos. Por que para os Países Baixos? Porque os Países Baixos eram dominados pela Espanha, a Espanha Habsburga. Né? Mas a Espanha Habsburga estava muito longe, então era fácil controlar, os comerciantes controlarem a sua própria vida, porque a Espanha estava longe, e principalmente porque a Espanha era inimiga da França. Né? Então, e depois dos Países Baixos, esse calvinismo se desloca para a Inglaterra, né? Através dos escoceses, de John Knox, né? Que fundam aquilo que a gente chama de igreja puritana. E é essa igreja puritana que vai constituir o eixo da Constituição norte-americana. Então, vejam, é o calvinismo, a sua ideia de predestinação, está lá em Santo Agostinho, tá? Lá no 420, lá. A doutrina de predestinação, que Calvino recupera de Santo Agostinho, né? É ali que está a raiz da Revolução Burguesa, no sentido ideológico, no sentido de se tornar independente de todo e qualquer poder político feudal. E também, atrelado a esse poder político feudal, o poder religioso feudal. A Revolução Calvinista é muito importante. É claro que depois os luteranos se tornaram também calvinistas.
Tá? Depois começou a haver, digamos, uma difusão do calvinismo, uma generalização da doutrina calvinista. Mas não o luteranismo, não é Lutero em si. Lutero é símbolo, ele é símbolo, ele é simbólico. Foi o primeiro, mas não foi o mais importante. Mas quem deu a doutrina, quem deu a ideologia, foi Calvino, foi Jean Calvin. Esse cara sim pensou a burguesia e a pensou definitivamente. Porque a tendência luterana e a tendência, digamos, do protestantismo em si como movimento contra Roma, ela é muito anárquica. E isso representava um perigo e não uma solução para a burguesia. Por isso que o calvinismo é um sucesso do calvinismo. Então, essa fragmentação, digamos, do poder religioso, ela foi de sumo interesse para a burguesia, porque ajudou a afirmar a ideia do Estado Nacional, que essa sim é a novidade moderna. Porque os antigos, né, os gregos e romanos, embora eles tivessem a ideia política perfeita, né, a ideia do cidadão, etc., mas eles eram ainda profundamente eivados de uma noção de império, de uma noção, portanto, de uma cidade que domina o mundo pelos seus exércitos, pela sua força militar. O Estado, os burgueses, isso não podem, isso seria muito frágil. O burguês inventa o Estado Nacional, ou seja, um Estado fundado em cima de um domínio territorial, fixo, definido. Esse Estado Nacional e que fosse o mais possível uniforme etnicamente. Se não desse para ser uniforme etnicamente, que pelo menos fosse uniforme na cultura, tivesse uma certa uniformidade cultural. E claro, isso na Europa nunca deu certo, né? Por isso que a Europa nunca conseguiu, com exceção da Inglaterra e da França. Com exceção da Inglaterra e da França, e, por incrível que pareça, de Espanha e Portugal, as outras partes da Europa nunca chegaram a um consenso, nem hoje, ainda hoje não chegaram, e ainda vai custar chegar a um consenso sobre quem é quem. Quem é tcheco, quem é tcheco alemão, quem é alemão tcheco, quem é polaco, bielorrusso, é uma confusão total. Eles não se entendem, quer dizer, os processos de Estado-nação nunca se consolidaram na Europa Central. Mas, em todos os casos, como ideologia, funcionou. Né? Como ideologia, funcionou. A criação da autonomia do Estado a partir da nação. Aí vocês veem o absurdo que é isso no Brasil, né? A implantação de um modelo nacional europeu para uma terra com um imenso território que nunca teve uma nacionalidade. Nós nunca fomos nação. Nós somos ainda uma espécie de Frankenstein. A nação é produto de uma costura, né? Costurou uma perna, costurou uma orelha, costurou um pé, foi emendando coisas diferentes. Né? Mas você não acha, porque a tendência agora, a Europa está buscando a unificação, né? Que talvez não seja já da Europa inteira, porque vai ficar muito difícil isso. Porque a Europa também tem, assim, a gente fala Europa, mas a Europa também não pode ser chamada de Europa simplesmente, né? Você tem uma Europa que realmente está na ponta, né? Existe Europa, quase Europa dos povos. E culturalmente muito diferente, né? Assim, você ainda tem uma... você vê agora com a queda da União Soviética, a parte soviética da Europa, ninguém consegue se entender, ninguém entende nada, né? Não dá para entender. Aquilo ali é uma coisa que parece com o Oriente Médio hoje em dia, né? É bem semelhante. Grande parte da Rússia não é Europa. Grande parte da Rússia, a maior parte da Rússia é a Ásia. Sim. Não é Europa. Eu me digo só as pontinhas que estavam na Europa ainda, né? O grande problema na Europa é a Europa Central. Quer dizer, a Europa Central sempre foi a origem das guerras, das lutas, dos grandes conflitos europeus. A Europa Central. Sempre. Porque na Europa Central nunca foi as dinastias que se sucederam ao Sacro Império Romano e Germânico.
e ao Império Húngaro, e depois aos grandes imperadores russos e eslavos, de modo geral, nunca ficou decidido quem era de quem. Né? Se vai para lá do Danúbio, se vem para cá do Danúbio, se vai para lá do Reno, se vem para cá do Reno, se vai para lá do Oder, para cá do Oder. Nunca se decidiu que rio pertence a quem, né? E principalmente porque a Europa Central é muito rica em duas coisas, em terras aráveis, né? E em minérios. Então, sempre as dinastias se disputaram esse predomínio sobre a Europa Central. A Europa Central é realmente mas é um caldeirão de muitos povos, um caldeirão de muitos povos, muitas línguas, muitas tradições, muitas culturas. Bom, aí você tem, como você falou, você pode dizer que o mundo moderno surgiu a partir do Estado americano, né? O europeu, isso que é engraçado, o europeu, o inglês, pode-se dizer que o inglês é um povo moderno. Sim, porque também é a partir da Inglaterra que os Estados Unidos constituem a sua modernidade. No entanto, eles mantêm uma rainha, né, um príncipe, que a gente tem, se a gente for olhar, a importância política do príncipe Charles é nenhuma. Né? Ele é uma coisa prejudicial até a imagem da Inglaterra, você pode dizer assim. Né? Até turisticamente já está deixando de ter função. Né? E, no entanto, o povo inglês ainda abraça essa ideia do príncipe, do rei, da rainha. Você vê. As pessoas se embebedam de uma cultura de formas diferenciadas, quer dizer, ninguém se deixa impregnar por uma cultura da mesma forma que o outro. A maioria das pessoas, a maioria absoluta das pessoas, vive mentalmente ainda no século XII ou XIII. Eu digo isso na Europa, no mundo inteiro. Em algumas partes do mundo ainda vive no Paleolítico inferior. Né? Quer dizer, aquilo que nós chamamos de grande cultura é só vivida por uma elite, basicamente dentro das universidades e nos palácios políticos, quer dizer, nos lugares onde se dá o debate político, nas câmaras, nos parlamentos e nas universidades. Fora disso, você ainda tem gente que está vivendo na Idade Média, você tem gente que está já na tem gente que já está chegando na Revolução Francesa, né? Você não tem pessoas que têm uma percepção exata das consequências de ideias e das ideologias e das brigas. Eles são massa de manobra, nós chamamos massa de manobra. E isso sempre foi usado pela burguesia, pela elite burguesa, né? A elite burguesa está concentrada nos parlamentos, né? Em dois lugares a elite burguesa está concentrada, nos parlamentos e nas associações comerciais. Né? Então, e aí elas comandam as massas. Então hoje, por exemplo, a coisa mais fácil que tem é esse consumo absolutamente desbragado, né? O direito de você ir a um shopping. Quer dizer, essa é a grande arma para manter o povo ocupado e o povo mais ou menos dócil, né? Dócil. É soltar eles no shopping center. Então a gente fica olhando aquelas maravilhas nas vitrines, fica comprando bugigangas, né? E dá-lhe a comprar bugigangas, sempre substituindo bugiganga velha por bugiganga nova. E você vai mantendo assim o povo em divertimento. Outra coisa, por exemplo, é a religião. A religião mantém o seu papel de amansa-burro, né? De amansa, aqui no caso da amansa-burro, amansa-touro, né? Quer dizer, na medida que o povo começa a fermentar, se coloca religiões tradicionais, por exemplo. Ela está sempre entrando como reacionária. Na medida, por exemplo, quando começou a teologia da libertação no Brasil e começou a organizar o movimento sem terra, imediatamente a burguesia favoreceu no Brasil a entrada dessas religiões norte-americanas, que exatamente vem abafar acalmar todo e qualquer novo aspecto de religião, novo aspecto de revolta política, né? Porque joga lá para a lei, joga lá para a justiça do Senhor e outras coisas, né? Quer dizer, então as pessoas vivem em estágios diferentes da cultura. Nós não temos hoje no mundo uma unificação cultural, ao contrário, nós temos uma diversidade cultural imensa, né? Claro, isso começa a ficar complicado no cultural. Aí vem então as ideologias da globalização. A globalização é uma grande mentira, não existe globalização. Ou a globalização que existe, ela existiu sempre. Sempre. Né? O que é globalização? É uma forma de enganar para fazer com que as economias
mais frágeis se abram e sejam expropriadas, né? Porque na realidade o protecionismo dos países ricos nunca foi tão grande como hoje. Nunca foi tão grande. Na Europa, para entrar 1 grão de soja brasileira é um pau. Porque eles protegem, subsidiam os agricultores europeus até a última maquininha. Professor, a gente teve um debate antes do seu debate que falava, nós falamos desse tempo, nós falamos desse tempo, a Europa vive um tempo mais avançado, diríamos assim, já na entrada do século XX, e o Brasil vive um tempo já ainda na... Mas veja bem, aí, não, mas cuidado com esse Europa. Não, mas nós A comentamos... Sérvia e a Croácia vivem... Não, mas aí nós falamos do Paulo Melo, né? Ele é um cara que viveu e cresceu e se formou no tempo da Europa. Aí ele veio para cá e trouxe o discurso do centro do Brasil, que era o discurso dos escravizados e tal, etc. Aí ele assumiu o poder, aí ele tentou comandar o tempo que vivia no tempo da Europa, no tempo e tal. É outro mundo que tentou comandar o Brasil vive agora. Eu acho o Collor um mau exemplo. O Collor é uma pessoa, um guri imaturo, profundamente, quer dizer, ele tinha intenções de estadista, mas ele nunca soube manipular essas variáveis, que são variáveis muito complexas, né? Extremamente complexas, como você estava falando de tempos diversos. Eu acho que FHC é muito mais esse homem que manipula os tempos. Exato. E esse manipula com arte, com finura. O bicho é fino, ele é fino. Né? Ele sabe manipular, ele sabe como jogar a culpa aqui, quando jogar a culpa lá, quando, né? E mesmo quando ele assume certas posições, ele tem uma facilidade imensa de jogar isso em cima de outros, né? Por exemplo, em cima do Congresso. Né? É claro que o nosso Congresso, ele é a própria disfunção temporal. Né? Porque no Congresso você tem um Sarney, que é do século XVI, você tem um cafeteira que é paleolítico inferior, você tem que ter até gente moderna lá dentro do nosso parlamento. Né? É interessante que o Fernando Henrique tem... Por exemplo, o Genuíno. O José Genuíno, aliás, é o único do PT que eu acho que é moderno. Realmente moderno. Essa questão até do Fernando Henrique Cardoso. E realmente o Fernando Henrique Cardoso, ele está aplicando ao Brasil o que seria aplicável talvez na Europa. Ele aplica assim na mesma dose, né, essas questões da ação social do governo, né? Coisas estão sendo questionadas. Ele governa um outro país que não é o Brasil. Realmente ele está agindo de uma força. O Collor não, o Collor era um príncipe. O Collor, para mim, é a figura típica do príncipe. Não do Maquiavel, tá? Não tem nada a ver com Maquiavel. O príncipe não é aquele cara que não tinha compromisso com nada, a não ser com a verdade dele, mas é com a vontade dele. Né? O príncipe populista. Isso é uma imagem, digamos, isso é um processo anacrônico de exercício de poder. É um doente, profundamente anacrônico. Né? O caudilho populista juntado assim com o príncipe moderno. Né? É uma coisa muito anacrônica. Realmente ele pisou na bola, pisou no tomate. Ele não fez as alianças que devia ter feito. Né? Ele arranjou inimigos onde jamais deveria ter arrumado inimigos. Né? Então, é o caso do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso conduz as reformas através de alianças. Quer dizer, o governo vai fazer alianças. Né? Mas ele faz aliança com o PFL. Sim, se ele não fizer com o PFL, ele não faz aliança nenhuma. No Brasil, quem não conversa com Jorge Bornaus não tem poder algum. Ou quem não conversa com Sarney não tem poder algum. Ou quem não conversa com Antônio Carlos de Magalhães não tem poder algum. E são esses homens que mandam. Não se iludam. Não se iludam. Aqui em Santa Catarina ninguém dá um pum sem que o Jorge tenha que saber primeiro. Sem que o Jorge, vocês pensam que o Renato é independente, que seja do PMDB? Não, senhor, ele também tem que andar aí direitinho, conforme diz o patriarca. Eu concordo com tudo isso. Acho que o problema do Brasil é que a direita é extremamente competente e a esquerda é extremamente incompetente. Então, o que está acontecendo com o Fernando Henrique é que ele tem que se ligar a alguém. Como a esquerda não acena com nada, a esquerda só acena com críticas. A direita vai lá e o cara se torna refém da direita. Isso a gente vai ver repetido aí anos, até a esquerda brasileira resolver se articular. Não, eu acho que não. Eu acho que a esquerda brasileira
dificilmente vai se articular. Eu acho que esse processo vai continuar até que a própria burguesia brasileira veio perceber o engodo em que ela está caindo. Entende? Por exemplo, os industriais brasileiros, eles são protecionistas, né? Eles querem um governo protecionista sobre a sua economia, mas ao mesmo tempo eles precisam agradar os seus credores internacionais e precisam pregar. Né? Então, essa contradição, eu diria, até as contradições dentro da nossa própria burguesia explodirem. Quando essas contradições não tiverem mais como conviver, aí nós vamos ter uma mudança. E aí Deus queira que tenhamos um líder à altura. Um líder, por exemplo, alguém da esquerda à altura, para não cair novamente nos Peron da vida, nos Menem da vida, né? E nos Fujimori da vida. Mas vai chegar um momento em que as contradições dentro da nossa burguesia serão insuportáveis. Porque você sabe, por exemplo, os testes aqui de Blumenau vivem correndo a Brasília para pedir proteção. Mas, ao mesmo tempo, para os eletrônicos, eles querem abertura. Quer dizer, essas contradições entre próprios segmentos da burguesia, esse momento vai explodir. Vai explodir. Afinal de contas, o que vocês querem? Vocês querem proteção ou não querem? Querem abrigo ou não querem? Né? Eles vão dizer, queremos e não queremos. Quer dizer, no momento que isso se torna evidente, se torna patente, aí a sociedade entra numa crise de autoridade, uma crise não de autoridade no sentido de autoritarismo, uma crise de autoridade no sentido de uma liderança, né, que aponta um projeto. Um projeto de sociedade. Né? Então, evidentemente, isso aí vai explodir. Eu acho que não vai demorar tanto tempo assim como a gente pensa. Eu acho que é tão grave a situação, né, em termos de compressão e mesmo de recessão nós vivemos, né? Em uma certa altura eles vão ter que se pronunciar. A nossa burguesia vai ter que dizer, por exemplo, principalmente esses segmentos atrasados, que eu chamo atrasados entre aspas, mas são muito eficientes e eficazes, que são os coronéis, né? Os coronéis, os grandes armeiros, Antônio Carlos Magalhães, que aguentam o país numa situação realmente insustentável. Né? Esse pessoal aí vai ser chamado, uma hora eles vão ter que se pronunciar. Né? E aí é que vai ficar, é aí que eu digo que a coisa vai, aí que a onça vai beber água. Tudo que tem sido mudado no Brasil tem sido mudado porque não existia mais a forma de manter como está. O Brasil não existe conquista assim, não. As coisas mudam porque se não tivesse mudado, entendeu? O símbolo do Brasil se chama Tancredo Neves. Tancredo Neves, que era o cara que aguentava sempre até um porquê. Mas o bicho era tão vivo que ele sabia fazer a mudança sem mudar. Para iludir. Foi um presidente eleito pelo colégio eleitoral, que foi considerado senhor direto, junto com o Ulisses Guimarães, né? O vice-presidente dele, que era o chefão da Arena, né? Acabou sendo presidente pelo PMDB. Eles fizeram uma salada que não dá nem para entender. Essa capacidade de fazer alianças é caracteristicamente um valor cultural ativo. Mas é um valor cultural que nos segura muito. Eles não queriam encontrar uma pessoa. Mas aí vão elegê-lo. Bom, pessoal, mas o que eu queria entender era o seguinte, basicamente. Depois de o que eu entendo é o seguinte, a América surgiu. A América, a sociedade americana, ela sempre foi diferente da europeia. E até hoje ela é, né? Ela é a utopia calvinista que deu certo. Certo. Eles, por exemplo, o americano nunca teve um referencial de rei, né? Ou até um referencial religioso forte. Né? O referencial americano sempre foi a Constituição. Tudo bem que eles endeusaram um pouco, um presidente ou outro, né? Mas não, teve aquele cara que tentou ser rei nos Estados Unidos que virou maluco, né? Era tão absurdo para o americano que não houve nenhuma revolta, houve uma gozação, uma chacota, e esvaziou um negócio que o cara não falando sozinho. Né? Exatamente. E eu acho engraçado isso. Como é que o americano, o que é o americano? Parece que foi uma coisa que brotou ali, né? A utopia calvinista, como que o inglês conseguiu, na América, né, ser desse jeito, se na Inglaterra, os caras
Mas exatamente, veja bem, quem que foi para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos foi tantos bandidos quanto para cá. E menos bandidos do que foi para a Austrália. Né? A Austrália foi só, era um campo de prisioneiros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que os Estados Unidos se constituiu em cima de populações que saíram da Inglaterra dispostas a jamais seguir o modelo inglês. Porque o modelo inglês não é nada, o modelo da reforma inglesa é o modelo da reforma meramente formal. Né? Os ingleses, por exemplo, até a revolta protestante em Inglaterra não é protestante, porque o anglicanismo não é protestantismo. O anglicanismo é simplesmente o catolicismo sem o Papa. Em vez de Papa ser o chefe da igreja, é o rei da Inglaterra. Mas a liturgia não mudou, nem as vestes litúrgicas, né? São totalmente iguais, todo o ritual, tudo é catolicismo. Quer dizer, o puritanismo, embora ele, no século XVII, ele tenha tentado se impor na Inglaterra, ele não conseguiu. E toda essa... E o puritanismo era o avanço, né? O puritanismo era a ideia avançada, era a burguesia na sua parte mais avançada, na sua parte realmente moderna. Então, eles tiveram que fugir, né? Tiveram que sair da Inglaterra e foram para os Estados Unidos. Simbólico é que no Mayflower, né? Naquele navio onde os peregrinos puritanos foram para os Estados Unidos, aquele grupo, eles no próprio navio fizeram uma constituição básica, constituição, uma espécie de um tratado entre si. Esse tratado, depois, 100 anos depois, vai ser praticamente incorporado dentro da Constituição americana. Então, vejam, os Estados Unidos representam a utopia que deu certo, no sentido de que as pessoas que foram para lá foram dispostas a tomar para si a formação de uma nova sociedade. Eles não delegaram a ninguém. Essa é a verdadeira revolução. Não houve delegação. Pela primeira vez. Não se delegou ao rei, não se delegou ao... Exato. Pela primeira vez na história do mundo, né? O Deus, o imperador, o rei, são normas. Estão ignorados. São as normas da Constituição. Tá. E a Constituição tem Mas Deus e os imperadores antigos são simplesmente ignorados. Acho que é a primeira vez na história do homem que eu vi isso, não foi? Claro, lógico. E a própria palavra Deus para os americanos tem um sentido totalmente diferente do que para o europeu. A palavra Deus para os americanos é simplesmente um princípio. É um princípio que garante a igualdade de todos. Né? Então, quando eles, naquela sua ideologia de ordem e progresso, né? Porque realmente essa é a revolução calvinista, é ordem e progresso, eles põem um Deus acima ali simplesmente para garantir uma adesão popular, né? Uma adesão maciça do próprio povo. Né? É interessante, por exemplo, que essa palavra Deus é tão esvaziada do seu conteúdo histórico nos Estados Unidos que qualquer um pode interpretá-la do jeito que quiser e pode fundar a sua religião, inclusive descontando o imposto de renda. Quer dizer, eles levaram tão a sério isso de que Deus é uma palavra vazia e que cada um pode interpretar do jeito que quiser. É democracia. Do jeito. Então, eu diria que o ideal da americana é que cada um tenha a sua própria religião, entendeu? Seria o máximo da liberdade. Cada um tem a sua própria e não se incomodar com a do outro. Pois é, é interessante porque... É o capital, né? O americano também passou a ser o capital. O importante Pois é, Depois, professor, chegou uma época aí na história que eles falaram que fizeram um censo para ver que eles falavam mais alemão ou inglês lá. E o alemão ficou em 40 e poucos por cento e o inglês 50 e poucos por cento. Então aí não é só um Brasil com outras partes, aí vem os africanos, aí os ingleses, os alemães, os escoceses, e isso forma também uma conjuntura, né, cultural. Mas a questão é que, embora essa questão da língua possa parecer ter uma certa importância nos Estados Unidos, mas não é assim. Os Estados Unidos até poderiam ter escolhido outra língua, mas eles não escolheriam por um motivo muito simples. Eles não escolheriam, eles arranjariam uma maioria inglesa de qualquer jeito que fosse necessário. É que, digamos, para
para os pais da pátria, para os fundadores da nação americana, né, da pátria americana, do Estado americano, o fundamental eram as ideias que eram veiculadas em inglês. Né? Veja, todos eles eram de origem inglesa, todos os pais da pátria, não tem nenhum alemão. E depois a grande afluência de imigrantes alemães não se dá nessa época da fundação da nacionalidade, é bem posterior. Os alemães começam a invadir os Estados Unidos no final do século XVIII, 1790, 1792. E até 1850, mais ou menos, vão 5 milhões de alemães para os Estados Unidos. Mas aí a nacionalidade já estava constituída, né? E digamos, o padrão era inglês. E esses alemães eram usados, muitos deles, como escravos na fazenda. Os fazendeiros ingleses iam até o porto de Nova York, quando vinha na hora, está chegando um navio de alemães. Os fazendeiros iam para o porto e compravam. Gente, foi uma coisa bárbara, extremamente bárbara. Esses alemães eram levados como gado, né, para as grandes fazendas do meio oeste. É claro que depois houve muita revolta, né? E como os Estados Unidos precisavam se expandir para o oeste, eles soltaram essa alemoada, acabaram soltando essa alemoada para ir lá para os Cafundó mesmo, né? E se internar pelo interior dos Estados Unidos. Mas assim, o que se fez com esses alemães, com esses imigrantes alemães, foi uma coisa bárbara. Foi uma barbárie. O Brasil, assim, é fichinha perante a crueldade com que foram tratados esses imigrantes da Alemanha. E principalmente porque esses imigrantes alemães não eram gente fina, né? Era camponês grosso mesmo, e muito ignorante. Né? Então foi assim, realmente só começa isso a melhorar a partir de 1850, mais ou menos, quando a Prússia começa a dominar os estados alemães e proíbe que saiam mais imigrantes. Né? Há os vales interditos, incluso para o Brasil, em 1861, interdito, não pode vir mais alemães para o Brasil, por uma maneira muito simples. O alemão que saísse da Alemanha perdia a cidadania alemã, automaticamente. E só podia sair depois de liquidar todas as dívidas. Então isso impediu que a Alemanha se sangrasse. Então eles começaram a ficar na Alemanha. Então diminuiu drasticamente. Mas até 1850 foi uma sangria, né? Uma imensa sangria. E foram tratados como bichos, como animais. A gente tem assim, ideias românticas a respeito dos Estados Unidos sobre esse aspecto. Os Estados Unidos é uma coisa que foi muito mais cruel e dura do que nós imaginamos. Mas foi assim que se forjou a ideologia, que eu chamo de ideologia de 4 de julho. Né? E é tão forte essa ideologia de 4 de julho que o imigrante alemão, o imigrante europeu, quando chega, na segunda geração ele já não fala mais a língua. Os filhos já não falam mais a língua original. O alemão, portanto, ele se dissolveu, né? E por isso ele não pôde, evidentemente, ser nem sequer considerado como uma segunda língua oficial, porque a segunda geração já não falava mais. Os filhos dos imigrantes já não falam mais a língua dos pais. Ao contrário aqui no Brasil, onde as diferenças são cultivadas. O italiano se diz italiano até a 10ª geração, o cara não tem mais nada de italiano, mas se diz italiano. O alemão está na 15ª, na 15ª geração ainda se diz alemão. Né? Aqui as diferenças são alimentadas. Lá nos Estados Unidos elas são simplesmente passadas a nivelação. É passado o trator. Né? Você agora é americano e esquece o que o dono você vê. Esquece o teu país de origem. Tu és agora americano, quer ficar aqui, então és americano. Esquece. Esquece ou não? Esquece ou não? E aqui nós nunca esquecemos nada na Europa. Pois é, mas aqui é isso que eu acho interessante, porque até no mundo, em Roma, apesar de ter imigrante em tudo que era lá em Roma, existia o cidadão romano que era diferente, né? Era preservada a nacionalidade do cara, né? Mas ele ganhava cidadania como uma espécie de cartão de universalidade. Como no Brasil, né? O alemão está aqui, como você diz, o cara é alemão, o cara é italiano, ele está aqui, ele é cidadão brasileiro, né? Serve as nossas forças armadas, né? Tudo, mas ele é alemão, ele se diz alemão. São alimentadas as identificações diferenciadas. E na América realmente... Isso eu chamo de fantasia barroca.
E na América realmente... Eu posso explicar para vocês o que é isso. E na América realmente o cara se dissolve ali. A sociedade, o que eu entendo é o seguinte, na América a sociedade é mais importante do que o indivíduo. Uma das poucas sociedades em que isso começa a acontecer é na América. Embora eles ideologicamente digam que é o contrário, que só o indivíduo é que vale. Sim, mas para a sociedade poder sobreviver, porque cada indivíduo é importante. Os Estados Unidos é aquele país louco, né, que pega de repente e faz misérias e tal, não sei o quê, ou deixa acontecer o que acontece em Nova York, nos guetos que estão se formando em Nova York, em Miami, não sei o quê. Aí de repente uma professorinha americana cai na mão de um grupo iraniano no deserto e tal, eles gastam bilhões de dólares para resgatar ela. Aí se você estivesse investindo isso, né, em saneamento básico no subúrbio de Nova York, era muito mais... Mas lá nos Estados Unidos ele funciona aquilo que eu chamo de processo ideológico, ele funciona com uma enorme eficiência, né, esse processo ideológico. Ao contrário do Brasil, onde, como eu falo, impera a chamada fantasia barroca, onde o indivíduo ele é absoluto, ele não abre mão jamais da sua individualidade, né? O brasileiro ele sempre será mais ele. O seu egoísmo, não é individualidade. Ele não aceita o público, por exemplo. O público para ele é a lixeira da sua individualidade. No público ele joga os restos da sua privacidade, né? O brasileiro, isso é, por incrível que pareça, isso é ibérico. Isso é uma herança que nós recebemos da Península Ibérica. Bom, gente, na próxima vez a gente continua o papo. Obrigado. Deixa eu falar com vocês, quem que está na turma que quer fazer o projeto urbanístico do verão? Tá, vocês entenderam o que está escrito ali? Eu não perguntei, mas eu vou perguntar. Ontem o China não tinha resposta ainda, porque agora está na mão da Elisete, está na mão da Elisete, que é a nossa diretora de centro, e Elisete não me levou, você quer dar aqueles... Eu tenho uma reunião com a Elisete terça-feira, tá? Vou conversar também sobre isso. O dinheiro Mas do ontem eu Estado. liguei para a ABEA, que é a Associação Brasileira de Ensino da Agricultura, pedindo para aparecer, dei quase uma bronca na mulher, tem 2 meses que eu enviei para eles.